Olá, tudo bem com vocês? Você usa etiqueta nas suas peças ou acha que não é necessário? Bom, eu no começo, quando eu comecei, bem lá no início, eu pensava, que bobagem, eu tô só começando, quem se importa com etiquetas? Mas hoje, depois de muitos anos de estrada, eu vejo que as minhas etiquetas, elas são a minha marca. Então eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, fulana tem uma bolsa sua, eu vi pela etiqueta. Então mesmo eu tendo mudado a minha marca no ano passado, eu mantive a etiqueta, eu mantive o mesmo logo que eu tinha nela, porque ela é vista ainda hoje. Eu sou a Silvia e hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço as minhas etiquetas, como vocês também vão poder fazer, se tiverem interesse, e eu vou dar um passo a passo para vocês então como funciona. Bom, a minha etiqueta, ela é essa aqui, tá? Ela tem um S e um M estilizados, que parecem ali uma bolsinha, não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Essa é a minha etiqueta que eu uso e que as pessoas hoje reconhecem que o trabalho é meu. Quando eu comecei, alguém me disse, por que você não coloca etiqueta nas suas peças? E eu pensei, nossa, mas isso é tão difícil, eu vou ter que mandar fazer. E realmente, vocês sabem que tem muita gente na internet que oferece etiquetas. Só que até hoje, assim, foram centenas e centenas de bolsas e peças que eu já fiz. E se eu tivesse comprado todas essas etiquetas, com certeza eu teria tido um custo muito maior do que eu tenho hoje fazendo as minhas próprias. E aí eu fui pesquisar, né, como fazer as próprias etiquetas. E encontrei alguns vídeos ensinando e falando sobre o clichê. Vocês sabem o que é um clichê? Clichê é um carimbo de metal. Eu não sei exatamente se ele é de ferro ou que tipo de metal que é. E aí eu assisti os vídeos, vi como é que fazia e pensei, mas eu não vou poder comprar isso aqui. Era uma peça bem cara. Eu não sei hoje como é que tá, vocês deem uma pesquisada também por clichê, mas ele vinha com termostato e era um investimento meio alto no início. Mas eu pensei, aí eu vi um outro vídeo onde a pessoa usava uma ferramenta parecida com essa aqui, aquecendo na chama do fogão e prensando no seu sintético. Aí eu pensei, bom, isso já é bem mais acessível para mim, vou ver se eu descubro como fazer. Aí eu fui para Novo Hamburgo e pesquisei nas lojas em que eu costumo comprar material, comprava mais, né, porque hoje eu não estou trabalhando mais tanto com sintético, e perguntei, onde a gente consegue comprar um clichê para fazer as etiquetas? Ninguém sabia me dizer. Até que uma pessoa, um freguês, um cliente da loja lá, ouviu a nossa conversa e disse, eu sei, tem a gráfica tal onde eles fazem isso. Me passou o nome da rua e mais ou menos a localização. E eu fui para lá e pedi para fazer e achei o preço bem em conta. E eu pedi sem termostato, então veio isso aqui, exatamente, tá, gente? Essa aqui era a minha primeira marca, ó, Silvia Handbags. Imprimi muito essa etiqueta aqui e ela veio com esse cabinho. Esse cabo aqui, ele tem aproximadamente 5 ou 6 milímetros, eu não tenho certeza. Mas hoje, um pedaço dele, que encaixa ali, também encaixa no balancinho que eu uso hoje em dia, tá? Então é bom ver um ferrinho, um ferro parafuso assim, que tenha essa medida, tá? E aí veio com esse cabinho, eu pedi para eles colocarem assim, e usei por muito tempo, eu vou mostrar depois no vídeo ali como é que eu fazia, que eu aquecia na chama do fogão e eu prensava no sintético para dar as minhas etiquetas. É claro que elas não ficavam muito regulares, né? Porque depende da pressão da mão, do aquecimento e tudo mais. E aí, passou um tempo, eu comprei um balancim. E esse balancim tinha o propósito de ser para colocar os meus metais. Mas ele é um pouco fraco para isso, ele é um balancim mais simples, eu paguei bem menos por ele. Aí eu pensei, mas eu vou adaptar esse balancim para fazer as minhas etiquetas. E aí que eu falo para vocês, ó, aquele ferrinho, eu pedi pro meu esposo cortar um pedaço e ele colocou aqui, então isso aqui encaixa direitinho aqui no balancim, tá? Aqui embaixo eu não tenho matriz, então eu coloco uma madeirinha, um MDF aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que eu faço. E aí, como é que eu ia aquecer isso? Não dava para levar mais no fogão, certo? Então eu providenciei aqui um maçarico, esses maçaricos de cozinha, tá? Que são bem fáceis de encontrar em qualquer ferragem, não são caros, na internet também tem. Então eu aqueço a minha etiqueta ali e prenso. E vou mostrar para vocês então também
como é que eu faço. Quais os materiais que eu uso? No início, eu usava muito esse sintético laminado aqui, metalizado, tá? Fiz muitas etiquetas assim. As minhas bolsas na época não eram de jeans, eram outro material. Então eu usava esse material aqui, aquecia lá essa etiqueta e prensava. Vou mostrar pra vocês depois ali no vídeo como é que eu fazia. Isso aqui, gente, é uma fita foil. Isso aqui tem de todas as cores, tá? Inclusive é muito comum comprar em queimado, né? Na época eu comprei essa aqui, tá? Eu mandei cortar desse tamanho também, numa loja específica. E eu ainda, antes de colocar a etiqueta, eu aplicava a fita aqui em cima, porque ela dá um brilho no relevo. Hoje eu não faço mais isso. Hoje o que eu uso são sintéticos que eu testo e vejo que dão certo. Então, esse aqui é um que eu gosto muito, mas isso aqui é um retalho que eu tenho, eu não consigo mais, tá? Esse é o problema de quando a gente compra saldo de indústria, né? Eu não sei o nome desses sintéticos, tá? Então não tenho como passar para vocês o nome. Eu vou deixar na descrição alguns fornecedores, eu nunca comprei, tá? Um sintético que eles chamam de PU queima, certo? Eu vou deixar ali embaixo o nome para vocês, vou deixar algumas outras informações também para vocês pesquisarem qual seria o melhor tipo de sintético para fazer essas etiquetas. Quando eu quero uma coisa mais garantida, uma peça um pouco mais sofisticada, eu uso couro, tá, gente? Então aqui eu tenho etiqueta em couro natural, tá? Isso aqui é couro natural. Eu compro retalhos também, que eu consigo peças bem pequenas. E aí eu compro o caramelo e o preto, olha que bonito que fica. Porque o couro, ele aceita. E aí se você errar a temperatura, passar um pouco do aquecimento ali, ele vai aceitar de boa. O sintético não é tanto assim, tá? Aqui eu tenho também sintético Montana, que fica bem parecido com o couro, mas ele não pode ser usado com a temperatura tão alta. Também tenho aqui o caramelo e o preto. Olha, eles ficam bem parecidos com o couro, tá? Mas tem que ter mais cuidado com a temperatura. Aqui eu tenho uma que eu fiz com aquele material metalizado que eu mostrei pra vocês. E aqui também com um outro sintético que eu também gosto muito, mas que eu não consigo mais. Então eu guardo com todo carinho o retalho que eu ainda tenho. E de informações teóricas era isso, vamos para a prática agora. Eu vou mostrar para vocês então como eu faço as minhas etiquetas hoje e vou dar uma demonstração também de como eu fazia antigamente. Qualquer dúvida é só perguntar ali nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar vocês. Então, essa é a maneira como eu faço hoje as minhas etiquetas. Eu tenho esse balancinho, que eu uso só para isso. Poderia ser um balancinho normal, daqueles maiores, se vocês tiverem. E aí aqui eu tenho a minha etiqueta, o meu clichê, que é como esse aqui, tá? Esse aqui, ele já tá com um probleminha ali. E aí eu coloquei e fiz outro aqui embaixo, mas é igual a esse. Então, eu não tenho matriz aqui embaixo. O que eu coloco é um pedacinho aqui de MDF, que já tá bastante ondulado, né? Isso é um probleminha aqui, eu preciso arrumar um outro, mas eles não duram muito tempo também. Então, para proteger e para dar um pouco mais de relevo na minha etiqueta, às vezes eu coloco um outro pedacinho de sintético aqui, tá? O que que eu uso então? Como eu já falei para vocês, eu gosto de usar couro natural, e aqui eu tenho esse caramelo e tenho esse preto aqui, vou testar com vocês aqui junto. Eu tenho também esse sintético aqui, esse eu não gosto muito, vou mostrar para vocês porque ele tem um pouco de brilho e esse brilho ele é alterado, ele é prejudicado na hora do calor. Eu tenho também esse outro aqui, que é um que deu muito certo, fiz muitas etiquetas com ele, mas hoje eu não consigo mais. Vou mostrar para vocês também aqui com um metalizado, como é que eu faço. E o que mais aqui que eu vou mostrar também é com um Montana, que esse aqui é uma imitação muito boa do couro, né? Fica muito próximo do desenho do couro. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tirar essa madeirinha daqui, vou colocar uma proteção aqui, porque agora eu vou usar o maçarico para aquecer essa etiqueta. Abro um pouquinho mais e direciono aqui o foguinho, ó, não tá muito forte. Direciono o fogo aqui para aquecer o meu clichê.
Quanto tempo? Isso vocês vão ter que ver. Eu deixo aqui um minutinho. No início, às vezes, ele vai estar muito quente, vai estragar um pedacinho ou outro, então sempre tem pecinhas de teste. Eu acho que já deu aqui. Não coloquem muito forte, porque para não dar acidente. Já aqueceu o suficiente aqui, eu acho. Então, eu vou colocar aqui o meu pedacinho de MDF. Vou colocar isso aqui para dar mais profundidade. E aí eu vou começar com o couro. O couro é mais forte, mas agora para fazer eu vou tirar esse papelão aqui que ele não me dá estabilidade. Pronto. Vou começar então com o couro. Coloco aqui e aperto bem meu balancinho. Olha só, fica bem marcado. O couro é um que dá um resultado mais legal. Aqui também é couro, só que preto, então eu vou colocar também. Bem bonito também, bem forte o resultado. Agora eu vou fazer aqui com um pedacinho de montana. Bem duro. Vou centralizar bem aqui, depois a gente tem que refilar. Também deu, mas ainda está muito quente. Olha só, não deu não, tá? Tá muito quente ainda o clichê pro Montana. O couro, ele aguenta qualquer temperatura. Inclusive, se tiver mais quente, ele às vezes deixa até marcado. Deixa eu usar no couro mais um pouquinho aqui para diminuir a temperatura. Ok, ó. O couro fica bem marcadinho. Vou testar aqui um outro sintético comum que eu tenho aqui, que é esse que eu usei muito tempo para fazer as etiquetas. Infelizmente ele acabou, mas ele também dá um bom resultado. A temperatura já está melhorando aqui. Vou fazer um também aqui nesse metalizado. Ó, o metalizado também ficou bem bonito. No metalizado, eu usava no início essa fita. Por quê? Porque ela dá um pouco mais de brilho na parte que foi prensada. Mas hoje eu não uso mais, tá, gente? Eu só quero mostrar pra vocês a diferença. Ela deixava um pouco mais de brilho, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber aqui a diferença. É muito sutil, tá? Mas ela deixa a etiqueta mais bonita assim, aqui, com o foil, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas eu gostava de usar. Não uso mais, não tenho usado mais etiquetas brilhantes, porque eu acho que elas não condizem mais muito com o meu trabalho hoje. Esse aqui é o que eu falei pra vocês que costuma pegar um pouco aqui no brilho, mas como agora a etiqueta já tá mais fria, vamos ver. Ó, com a temperatura certa ficou bem bonita. Vou voltar agora com Montana. E agora já ficou bem melhor. Vamos fazer um aqui com caramelo também. Olha, ficou bem bonita. Tá, então, esses são os materiais que eu uso aqui. Hoje em dia, depende da peça, então eu vou alternando. Algumas eu uso couro, outras eu uso sintético. Esse sintético aqui, ele é muito fino, tá? Ele é um sintético usado normalmente para forro. Então, o que que eu faço com ele? Eu faço etiquetas tipo bandeirinha. Eu corto aqui. Isso aqui eu já deixo as tiras prontas e mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Então eu vejo para onde está indo o meu clichê, para onde está indo a direção, e aí eu escolho se eu vou fazer desse lado aqui, ó, por exemplo, essa, deu desse lado aqui, aí eu posso dobrar assim,
Mas esse material, por ele ser muito fino, vocês vejam que o relevo fica muito fraco, ó. Fica pouco aprofundado. Então, esse material, como eu tenho bastante aqui, eu acabo usando ele, então, só para fazer etiquetas tipo bandeirinha. Então, era isso, pessoal. Esse é o modo que eu faço as minhas etiquetas. E agora eu vou mostrar para vocês como eu fazia essas etiquetas lá no início, tá? Antes de eu ter balancim, logo que eu comecei a fazer as etiquetas, eu tinha então esse cabo aqui, eu tinha um clichê, que era esse aqui, Sylvia Handbags, foi o primeiro que eu usei. E aí eu usava na época esse material aqui, que é metalizado. Eu ia na chama do fogão, aquecia a minha etiqueta na chama do fogão, agora eu uso o maçarico. Colocava a minha etiqueta na pedra da pia. E vinha manualmente fazendo, tá? Vocês viram que aqui pegou bem fraquinho, essa etiqueta já tá bastante gasta, né? A parte de baixo ainda tá melhor. Mas era uma loteria, né? Às vezes dava certo, às vezes não dava. E aqui parece que faltou um pouco de calor ainda. Deixava bastante tempo na chama do fogão. Então hoje facilitou bastante. Precisava fazer bastante força, tá? Mas aqui ela já ficou bem melhor, ó. Certo? É isso aí. Depois de impressas, assim, aí eu venho aqui com a régua de patchwork e com o cortador. Eu acho que é a forma mais fácil de cortar para garantir que fique bem retinho. Com a tesoura, às vezes a gente não consegue fazer com que fique um corte muito preciso. Então eu tenho minha medida aqui, eu normalmente deixo meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo. Assim. E aí dos lados também eu equilibro aqui para que ela fique com 4 centímetros ao todo. Mas isso é uma questão de... vai depender muito de que etiqueta você está usando, o que está escrito nela, qual o espaço que vai precisar. As minhas ficam assim, tá? Aqui. Ó, ficam com 1 e 2, mais ou menos para cada lado, e meio centímetro para cima e para baixo. Vou fazer aqui também essa de couro. Então eu tenho a minha maneira de marcar. Eu faço em cima e embaixo primeiro. Depois as laterais. E é isso aí. Mais um trabalho artesanal também, né? É demorado, vai um pouco de tempo, vai bastante dedicação, mas faz parte, né, gente? Então é isso aí. Se gostou desse vídeo, deixa teu like, não deixa de te inscrever no canal, comentar o que achou e se aparecer a opção hypar, dá um clique ali também que é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada!